Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. 9 meses após serem presos, policiais acusados de matar comerciante em Bacabal são postos em liberdade e Promotoria de Justiça protocola recurso contra a decisão de revogação da prisão. Em 8º dia de greve, servidores do Detran recusam carta-compromisso emitida pela diretoria do departamento e seguem com paralisação dos serviços no estado. Corpos de mãe e filho que morreram afogados no rio Itapecuru são velados em Caxias. E ainda, número de maranhenses beneficiários de programas sociais dispara e chega a quase 37%, diz levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. Nove meses após terem sido presos sob acusação de torturar e matar Marcos Marcondes, um comerciante da cidade de Bacabal, os 5 policiais foram colocados em liberdade por decisão do juiz Diego Duarte de Lemos. Os PMs são 2 cabos, 2 sargentos e um tenente da Polícia Militar. São eles Francisco Almeida Pinho, Rogério Costa Lima, Marcelino Henrique Santos Silva, Gilberto Custódio dos Santos e Robson Santos de Oliveira. Os 5 PMs estavam presos aqui no Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, no bairro do Calhau, na capital, São Luís. Eles foram liberados após determinação da Justiça, mas precisam seguir uma série de medidas cautelares. Entre as medidas estão comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades, proibição de ausentar-se por mais de 8 dias de casa sem informar o endereço que possa ser encontrado. Os PMs estão proibidos ainda de ter acesso ao 15º Batalhão e outras dependências militares e estão afastados da função pública de policial. Não podem portar armas. Proibição do contato com uma vítima sobrevivente e testemunhas do caso. Os PMs devem se recolher em casa a partir das 7 horas da noite e estão utilizando tornozeleira eletrônica para o monitoramento. Eu acredito que eles não irão, de forma alguma, descumprir as medidas cautelares impostas pelo juiz, até porque, como eu disse, são servidores públicos, conhecedores da lei, né, tiveram essa oportunidade que a Justiça lhes dá, né, esse benefício que a Justiça lhes dá, e acredito que eles não irão, de forma alguma, quebrar essas imposições. A vítima sobrevivente neste caso, que a Justiça se refere, é José de Ribamar Neves Leitão. Pegaram ele, botaram o pano na cara dele e começaram a jogar água e matando ele asfixiado, e ele querendo para ele falar, ele sem poder falar, ele não dava chance nem dele falar, nem para ele se explicar. Molharam uma camisa pesada, bem pesada, e começou a bater na cara dele. Enquanto ele estava respirando, ele estava batendo com essa camisa na cara dele. O sargento Pinho atirar nele para simular o crime. Disse, vou atirar, vocês seguram ele, eu vou atirar no peito dele. Quando terminar, um de vocês atira numa das minhas pernas. O Ministério Público pede a condenação dos policiais pelos crimes de falta de comunicação de prisão, tortura com resultado de morte, tentativa de homicídio e ocultação de cadáver. Também solicita que os denunciados sejam obrigados a indenizar a outra vítima arrolada no processo e os herdeiros do comerciante morto. Marcos Marcondes do Nascimento, o Marquinhos, foi assassinado em fevereiro deste ano. O corpo dele foi encontrado em um povoado no município de São Luís Gonzaga, com marcas de tiros e sinais de violência. Os 5 PMs foram colocados em liberdade por decisão do juiz Diego Duarte de Lemos. Que nós acreditamos, por exemplo, no meu cliente, que é o cabo Robson, na sua inocência, né? Durante todo o depoimento do Ribamar, ele não especificou detidamente quais seriam as participações dos supostos acusados. O promotor de justiça Rodrigo Freire de Carvalho informou hoje à tarde que protocolou um recurso contra essa decisão de revogação da prisão. E agora a gente fala sobre a morte da mãe e do filho que infelizmente aconteceu no rio Itapecuru. Eles 2 morreram afogados no rio no último sábado e os corpos foram velados em Caxias hoje. O acidente levantou um alerta em relação aos riscos de acidentes em rios e mares.
O caso mais recente foi registrado no município de Caxias. As vítimas do afogamento foram mãe e filho. Eles foram identificados por Luzia Aguiar da Silva, de 41 anos, e o filho Mateus Aguiar de Souza, uma criança de apenas 7 anos de idade. Os corpos foram localizados às margens do rio Itapecuru, no povoado Santa Rosa, na zona rural de Caxias. O Corpo de Bombeiros orienta que sempre existe o risco de afogamento. Por conta disso, as medidas de precaução são sempre importantes. O Corpo de Bombeiros, por meio do Batalhão de Bombeiros Marítimos, informou que foram registrados nos anos de 2020 e 2021, na região metropolitana de São Luís, 5 casos de afogamento sem óbito e 8 casos com óbito no ano passado, e 13 casos de afogamento com óbito e 5 sem óbito neste ano. Geralmente, o nosso serviço ele é pautado na prevenção, tanto nos mares quanto nos rios. Então, o nosso trabalho basicamente é agir na prevenção e quando há alguma ocorrência, a gente age também, obviamente, para sanar aquela ocorrência. O que a gente pode classificar para o mar, a gente também vai classificar para o rio. Então, as medidas de prevenção vão ser as mesmas. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O número de maranhenses beneficiários de programas sociais disparou no ano passado e chegou a quase 37%, segundo um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para se ter uma noção, em 2019, esse índice era de apenas 0,6%. O auxílio emergencial é considerado um dos responsáveis pelo aumento, já que o número de pessoas desempregadas aumentou e essas pessoas recorreram então ao benefício durante a pandemia. E a greve dos servidores do Detran chegou hoje ao 8º dia. A diretoria do departamento emitiu hoje uma carta compromisso pedindo o retorno imediato dos servidores aos postos de trabalho e estabelecendo, entre outras coisas, o prazo de até o dia 30 deste mês para a apresentação de uma contraproposta para as reivindicações dos manifestantes. Hoje à tarde, o sindicato se reuniu e decidiu, então, recusar a proposta do Detran, mantendo, assim, o movimento grevista. Essa paralisação foi tema de discussão hoje na Assembleia Legislativa. No 8º dia de greve dos servidores do Detran, o impasse chegou ao plenário da Assembleia. O deputado Wellington utilizou a tribuna para fazer duras acusações. Melhorias salariais, aumento do auxílio alimentação, criação do plano de cargos e carreiras, nomeação dos aprovados em concurso. A fala foi rebatida pelo líder do governo na casa. Segundo Rafael Leitoa, investimentos têm sido feitos no Detran durante os últimos anos. O diretor Francisco Najib tem conduzido, pautada no princípio, principalmente, da oportunidade aos motoristas, à educação do trânsito, e como tem feito diversas vezes aí Maranhão afora, com os cursos de capacitação de mototáxi, com, de fato, muitas vezes o mototaxista não tem a condição de ter o colete, de ter o capacete e de forma padronizada, em parceria inclusive com os municípios. Os servidores do Detran reivindicam reajuste nos salários e a não retirada do auxílio alimentação de funcionários legalmente afastados. A Câmara aprovou hoje o projeto de lei 328/2021 do Executivo Municipal, que visa instituir a gratuidade nas tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de São Luís para desempregados da pandemia. Segundo a proposição enviada pelo Executivo, a gratuidade fica instituída pelo prazo de 90 dias. A Prefeitura, então, deve subsidiar os recursos por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. Fica, então, uma alternativa para esses trabalhadores que terminaram perdendo o emprego por conta da pandemia, de conseguirem seguir fazendo aí, permanecer aí utilizando o transporte público. As reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora On. Você pode também ir nas redes sociais da TV Difusora e interagir com a gente. As reportagens dessa edição você pode rever, então,
além do portal Difusora 1, também nas redes sociais da TV Difusora. Você fica agora com imagens ao vivo da Ponte São Francisco, aqui em São Luís. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. Uma boa noite e até amanhã.